Polícia Civil prende criminoso por tentativa de feminicídio na cidade de Brotas. Flagrante foi feito pelas equipes na casa do acusado. A faca utilizada para ameaçar a vítima também foi apreendida. E hoje vamos dar sequência à série de entrevistas com autoridades do setor de segurança. Vamos receber o delegado seccional, Paulo Radiche, que vai falar do trabalho da Polícia Civil. Acidente de trânsito é registrado na Tancredo Neves, envolvendo moto, caminhão e ônibus. E mesmo com sinalização, neste trecho em Rio Claro, várias colisões são registradas. E ainda, a comunidade celebra a conquista de Escola Municipal de Ipeúna, que ganhou o prêmio de excelência pelo resultado do Saresp. Me sinto mais feliz, Porque você sabe que você é importante, Dessa escola, pela formação dessa escola. Hoje é quarta-feira e esses são os destaques do Rio Claro Notícias, que começa agora. Olá, boa noite. Nós começamos esta edição falando de mais uma tentativa de feminicídio que foi registrada na cidade de Brotas, mas o criminoso foi preso pela Polícia Civil, que agiu muito rápido. Segundo informações do boletim de ocorrência, a polícia foi acionada por volta das 5 horas da tarde de ontem, com a denúncia em que um indivíduo tentou matar a companheira e apresentou comportamento agressivo no interior da casa. Ele foi encontrado sozinho no fundo do imóvel, sentado no chão com uma faca ao seu lado e que foi apreendida pelas equipes. Ele chegou a negar qualquer tipo de desentendimento com sua companheira, mas acabou preso sim. A vítima foi encontrada na casa da mãe e relatou que sempre sofreu ameaças e agressões do companheiro, mas que ultimamente passou a ficar mais agressivo e confirmou que havia sim sofrido essa ameaça com uma faca, mas ela conseguiu fugir levando o filho consigo. Diante dos fatos, então, ele recebeu essa voz de prisão em flagrante e foi encaminhado ao setor carcerário de Rio Claro. E um acidente de trânsito foi registrado nesta manhã na Avenida Tancredo Neves, envolvendo uma moto, um caminhão e um ônibus. De acordo com informações, o motociclista seguia no sentido rodoviária quando resvalou na traseira do caminhão, caiu na frente do ônibus, sendo a moto arrastada. O condutor da motocicleta sofreu várias lesões e foi socorrido pelo SAMU. A equipe da Polícia Militar esteve no local e tomou as providências necessárias para sinalizar o trânsito, que acabou afetando e acionar o socorro, além de estabilizar a vítima. Segundo testemunha, a vítima estava indo para o trabalho e quando foi socorrida, então estava consciente, mas com várias lesões. E falando ainda de acidentes de trânsito, um trecho em Rio Claro, bem movimentado e mesmo sinalizado, tem ocorrido registro de colisões. 2 delas, recentes, foram captadas por câmeras de segurança. Câmeras de segurança registraram o momento da colisão entre uma moto e um carro no dia 12 de março. Como mostram as imagens, o carro segue pela Avenida 15 quando de repente o motociclista aparece, avança o sinal vermelho e ocorre a batida. Com o impacto, ele é arremessado na calçada. Já nas imagens capturadas na manhã desta segunda-feira, 2 veículos seguem sentido centro pela Rua 9 por volta das 7h10 da manhã, quando um outro motorista avança o sinal e acaba batendo nos 2 veículos e prensando um deles na parede. Ambos os casos aconteceram aqui, no cruzamento da Rua 9 com a Avenida 15, no bairro São Benedito. E apesar da via estar bem sinalizada, vários acidentes vêm sendo registrados por aqui. No local, é possível ver que há uma faixa de pedestre, semáforos e uma placa indicando a velocidade da via, que é de 40 km por hora. Nas 2 situações, motoristas ultrapassaram o sinal vermelho, provocando as batidas. Além disso, também é possível ver as marcas na parede deste estabelecimento provocadas pelo impacto do veículo. Nós entramos em contato com a Prefeitura para saber se há planos para realizar alguma mudança na região, na tentativa de inibir os infratores, mas não obtivemos nenhuma resposta.
Quinta-feira com sol, mas com possibilidades de chuva passageira. Noite de muitas nuvens, porém sem previsão de chuva. Em Rio Claro, mínima de 19, máxima de 27 graus. Em Leme, mínima de 28, máxima de 27. Já em Analândia, as temperaturas oscilam entre 18 e 28 graus. E agora vamos dar sequência à nossa série de entrevistas com autoridades do setor de segurança. O nosso convidado de hoje é o delegado seccional de Rio Claro, Dr. Paulo Radiche. Seja muito bem-vindo, aceitou o nosso convite para falar um pouco sobre o trabalho da Polícia Civil. Então, é um prazer receber o senhor aqui com a gente, doutor. É um prazer estar aqui, Janaína, conversar com a população de Rio Claro e explicar o que podemos fazer melhor em parceria e também como a população pode nos ajudar. Porque a nossa equipe sempre conversa com o doutor aí em determinadas ocorrências lá na delegacia ou no plantão policial. Então hoje é um prazer recebê-lo também aqui com a gente, doutor. Mas fala um pouco da trajetória do senhor, porque o senhor atuou como delegado em Rio Claro no passado, depois passou por Limeira, passou por outras cidades aqui da região e retornou há alguns anos já como delegado seccional por aqui. Na verdade, eu comecei em Limeira, né? Foi onde eu passei por quase todas as unidades, também trabalhei em Iracemápolis, uma cidade vizinha, e em 2017 fui para Araras e, na sequência, assumi a Delegacia Seccional de São João da Boa Vista por 2 anos e, desde agosto de 2020, estou coordenando toda a Polícia Civil aqui da região de Rio Claro. Inclusive aí nessa atuação toda do senhor, como o senhor disse, de Limeira, o senhor foi diretor da cadeia pública de Limeira e coordenador de assuntos prisionais da Delegacia Seccional lá da cidade também, né? Iracemápolis, como o senhor citou, delegado titular aí por 4 anos. Quais são os principais desafios aí na carreira do senhor nessa trajetória toda como delegado? O grande desafio é o desafio da segurança como um todo, né? Porque quando a ocorrência chega até a polícia, eu costumo dizer que o leite já derramou. Mas o que nós podemos fazer para evitar que o leite derrame? Então, muitas vezes, é a atuação da sociedade como um todo. O setor de educação, saúde, o setor da promoção social, emprego. Então, a sociedade toda trabalhando, nós podemos evitar que muitos dos crimes ocorram. Quando chega na polícia, o crime já aconteceu, o trabalho nosso especial da Polícia Civil é identificar o criminoso, provar que o crime aconteceu e preparar toda a documentação necessária para que a justiça possa punir aquele infrator. Infelizmente, doutor, a gente sabe que nem todos os setores, né, como o senhor disse, estão todos alinhados, né? A questão de saúde, a educação. A gente sabe que muitos não atuam dessa forma conjunta para evitar esse tipo que esses crimes aconteçam, né? A gente vê muito, infelizmente, tem ocorrido na nossa região a questão de feminicídios. E a gente noticiou no começo do programa a prisão de um indivíduo em que equipes da Polícia Civil de Brotas, que faz parte aqui da nossa seccional, agiram rápido para tirar esse indivíduo de circulação e para que não fosse, não concretizasse esse crime de feminicídio. Exatamente. Quando nós, pegando, por exemplo, o caso de feminicídio, quando ele acontece, já aconteceram diversas violências antes. Começou com uma violência verbal, que pode ter evoluído para uma violência financeira, uma violência física, para depois, muito depois, chegar na violência que pode levar à morte da pessoa. Então, a família poderia ter intervido, a polícia poderia ter intervido, muitos setores da sociedade poderiam ter intervido antes desse fator. Quando todos nós trabalhamos em conjunto, a chance de sucesso é muito maior. Agora, doutor, falando um pouco da delegacia seccional, engloba quantas cidades aqui da região? Incluindo Rio Claro, são 8 cidades: Santa Gertrudes, Ipeúna, Corumbataí, Analândia, Itirapina, Brotas e Torrinha. Bom, e a Delegacia Seccional de Rio Claro, daí faz parte do DI-Inter9, é isso? Como que funciona essa nomenclatura toda? A Polícia Civil ela é dividida em departamentos, alguns departamentos administrativos especializados, como é o caso do DEIC em São Paulo, como o caso do DENARC, DHPP, e aos departamentos territoriais. É o DECAP, o DEMACRO, que é a DECAP da capital, o DEMACRO da Grande São Paulo, e 10 departamentos do interior. O nosso é o Departamento 9, da Inter9, Departamento do Interior, fica em Piracicaba, que compreende 6 seccionais e também o DEIC de Piracicaba. Bom, inclusive, o DEI-Inter9
inclui aí 52 municípios, é isso, né? 52 municípios, incluindo Rio Claro, e também tem 27 especializadas. Aqui na cidade de Rio Claro, quais são as nossas delegacias especializadas? Nós temos a DIG, que é a Delegacia de Investigações Gerais, que investiram aqueles crimes sem autoria. Quando o crime tem autoria já identificado inicialmente, vai para os distritos, primeiro, segundo e terceiro distrito policial. Temos a Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes, a DISE, que são os delitos que envolvem esse mundo do entorpecente, da droga, e também a DDM, que é a Delegacia de Defesa da Mulher. Foi um ganho para Rio Claro, inclusive, essa delegacia de defesa da mulher, porque ela esteve por um período fechada e depois também tiveram aí algumas articulações para que ela fosse reaberta. Então, é um ganho para a Polícia Civil também e para as mulheres, claro. Com certeza. A DDM ela realiza um trabalho diferenciado. Porque a prioridade, mais do que o esclarecimento do crime, normalmente nós já sabemos os autores. Então, mais do que o esclarecimento do crime ser o autor, a função primeira da delegacia é o acolhimento, é cessar a violência e, trabalhando junto com outros setores, evitar que aquele delito se escale e que se transforme num mal maior. Olha, doutora, a gente falou de feminicídio, mas a questão de estupro, ela é muito preocupante também. O senhor estava mencionando que houve uma redução no número de estupros, mas de estupro de vulnerável não. Qual que é essa análise? Há uma redução, né, quase uma manutenção, redução ano a ano, isso pegando agora de 2019 para cá. Mas com relação a vítimas adultas. Mas quando nós trabalhamos com o chamado estupro de vulnerável, pessoas que estão ou inconscientes ou com a idade inferior a 14 anos, então esses números têm crescido bastante. Esse crescimento pode ser diversos fatores. Primeiro, está sendo denunciado mais, né? Antigamente, era um mal tão grande para a vítima, a denúncia, das pessoas tomarem conhecimento, ser vítima posteriormente de bullying, de acusações. Então as vítimas temiam, né, em denunciar aquilo que tinham sido vítimas. Hoje não, hoje elas denunciam, têm certeza de que o culpado é o infrator e que ele merece ser punido. Como o senhor disse, né? Antigamente poderia existir essa vergonha, mas hoje é caracterizar isso, né? Que aquela pessoa é a vítima, como o senhor estava dizendo, né? A vergonha tem que ser em quem pratica, né? E muitas vezes, quando nós trabalhamos a questão do estupro de vulnerável, esse estupro não é praticado por um desconhecido que estava passando na rua, é praticado por alguém que frequenta a casa, que é vizinho dessa casa, ou que mora junto muitas vezes um familiar, pode ser, muitas vezes, um genitor, um irmão, um primo, um tio, né? Então, é possível vir de todos os lugares. Então, como que a gente faz para combater isso? Primeiro, é estar atentos à denúncia. A denúncia ela não vem de uma fala, olha, fui vítima desse crime há tanto tempo. Ela vem muitas vezes de sinais, uma mudança de comportamento, uma criança que era alegre e deixa de ser alegre, começa a ficar triste, reservada, evitando contatos. E a família, principalmente, tem que estar atenta. Os professores na escola, que são as pessoas que convivem diretamente com a criança. Perfeito, doutor. Muito obrigada pela participação do senhor aqui, trazendo tantos esclarecimentos aí sobre o trabalho da Polícia Civil. Seja sempre bem-vindo. Obrigado, estamos sempre à disposição. Bom, e a seguir tem as oportunidades de emprego em Rio Claro e você vai ver também que pela primeira vez a cidade de Ipeúna foi destaque no setor de educação aí pelo Saresp. Você vai entender tudo, a gente volta já.
De volta e agora com as oportunidades de emprego em Rio Claro. Vagas disponíveis hoje em Rio Claro para assistente de RH, eletromecânico, ajudante geral, serralheiro, auxiliar administrativo, auxiliar de higienização, vendedor de veículos, caldeireiro, soldador e mecânico de manutenção. Os interessados podem procurar o Conecta, que fica na Rua 3, número 1636, no centro, ou acessar o portal da empregabilidade. E agora a gente fala de educação e de uma conquista para a cidade de Ipeúna, aqui pertinho de Rio Claro. Famílias, alunos e profissionais comemoram essa conquista. A Escola Municipal Dr. Ulisses Guimarães ganhou o prêmio de excelência pelo resultado do Saresp. Foi a primeira vez que a cidade foi destaque nesta premiação. Uma conquista que veio com muito trabalho e dedicação. Em Ipeúna, a Escola Municipal Dr. Ulisses Guimarães levou pela primeira vez o prêmio de excelência do Saresp, dando orgulho para toda a comunidade escolar. Esse prêmio significa uma motivação, um estímulo a mais e a certeza que nós estamos no caminho certo. São muitos desafios, né? Todos os dias. E quando eu fui para São Paulo com a prefeita, e a gente não sabia qual escola que seria, que tem 2 escolas aqui. E eu vi o nosso nome lá e nossa, valeu a pena. A gente trabalha muito árduo aqui, mas assim, a gente sempre coloca o amor na frente. O prêmio é mais do que um troféu. É o resultado de um esforço coletivo entre professores e estudantes, especialmente os do 2º e 5º anos, que foram avaliados na prova. Uma caminhada que começou dentro de sala de aula e terminou com um reconhecimento gratificante. O trabalho assim é diário, né? A gente se inscreveu em todas as plataformas, telefone letrado, CNCA, Fluência Leitora, muita capacitação com os professores também. E sempre a gestão, principalmente a gestão, é pé na escola, andando, verificando, participando de tudo. Desde do lanche das crianças até do portão, eu acho que isso é uma coisa muito importante da parte da gestão. É muito gratificante, né? Porque é um trabalho que a gente realiza ao longo do ano todo. A gente sabe que todo ano, o 2º e o 5º ano, eles fazem a provinha do Saresp. Então, é um comprometimento mesmo, tanto por parte do professor, dos alunos, da direção escolar, porque a gente sabe que chega no final do ano, a gente tem essa avaliação externa para a gente cumprir. E quando o resultado é positivo, como foi esse ano, nossa, é só festa mesmo, né? O prêmio de excelência é concedido às escolas públicas municipais que se destacam no Saresp, que é o sistema de avaliação de rendimento escolar do estado de São Paulo. O objetivo é valorizar as escolas com os melhores índices de alfabetização e incentivar ainda mais o ensino de qualidade. Para Ipeúna, este prêmio representa um marco na educação municipal, evidenciando o compromisso com a qualidade do ensino. Nós só vamos vencer na vida com a educação. É isso que eu falo para todas as crianças. A gente estudem bastante, leiam bastante livros, aprendam bem, respeite as professoras, porque a gente só vai vencer na vida pela educação. A conquista também emociona quem vive o dia a dia da escola. Entre pais e estudantes, o sentimento é de orgulho por fazer parte dessa trajetória de sucesso. Isso é o resultado da educação que tem aqui na escola. As crianças, elas são muito acolhidas aqui. Esse fator humano que a Escola Ulisses tem, ele é um espetáculo. Com estudo a gente vai longe, né? Então foi fácil, porque eu estava estudando, né, em sequência assim, foi fácil até. Me sinto mais feliz, né? Porque você sabe que você é importante, né? Nessa escola, pela formação dessa escola. O Rio Claro Notícias desta quarta-feira fica por aqui. Lembrando que você pode rever as nossas reportagens lá no canal no YouTube e também nos acompanhar no Instagram. Uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.